Vamos lá, então. Bom, oi, pessoal. No caso, agora, quem está me ouvindo ao vivo é somente a Vitória, né? Só a Vitória que está aqui na sala. Bom, estou começando a gravar essa aula aqui para vocês, vai ficar disponível lá no YouTube. Ou está agora disponível no YouTube, né, no momento que vocês estiverem assistindo. E a nossa quinta aula, tá? De geometria da matemática G, né? Matemática de geometria. E hoje a gente vai ver um pouquinho aí sobre triângulos, né? Que é a parte principal de geometria plana. E dentre eles, o principal é o triângulo retângulo. Então vamos dar uma olhadinha nele aí, tá bom? Vamos começar então. Tá, relações métricas no triângulo retângulo, né? Aí tem um textinho para vocês lerem, né? Tá lá no material também, tá lá no Drive, né? Tá lá no Drive da turma esse material e depois vai dar também uma lista de exercícios, certo? Aí o textinho, né? Se tomarmos um triângulo retângulo qualquer e traçarmos a sua altura em relação à hipotenusa, teremos dois novos triângulos retângulos, todos semelhantes ao inicial, certo? Antes disso, eu vou mostrar para vocês como que aparece nessa semelhança. Isso vem aqui de semelhança de triângulos, normalmente, que a gente viu nas aulas de segmentos proporcionais, tá, pessoal? O único critério de semelhança de triângulos que tem é dois ângulos iguais. Se você tem dois triângulos com dois ângulos iguais, eles vão ser semelhantes. Uma particularidade que tem no triângulo retângulo é que um ângulo dele é sempre 90 graus, né, pessoal? Então, como todo triângulo retângulo tem um ângulo que é de 90 graus, então se dois triângulos retângulos tiverem um outro ângulo que é alfa, necessariamente eles já vão ser semelhantes, certo? Basta eles terem esse ângulo igual, eles já vão ser semelhantes. Isso porque o nosso segundo ângulo, que é o de 90 graus, já pertence a esses triângulos retângulos, né? Sem nenhum questionamento. Outra coisa também é que esses dois ângulos agudos do nosso triângulo retângulo, né, no caso eu estou desenhando aqui alfa e beta, eles são complementares. Por quê? Porque a soma de todos os ângulos no triângulo tem que dar 90 graus, né? Então, somando alfa mais beta mais 90 graus, a gente vai ter 180. Ou seja, alfa mais beta é 90 graus. Então, eles são complementares. Então, eu também posso dizer que, por exemplo, se nesse triângulo aqui eu tenho os ângulos alfa e beta. Se nesse outro eu tenho alfa aqui, consequentemente aqui vai ser beta. Porque eles são complementares. Inclusive, se eu tiver um outro triângulo, ele pode estar do jeito que for, tá, pessoal? Se for um triângulo retângulo e ele tiver um ângulo beta aqui, esse outro necessariamente vai ser alfa, ok? Porque esses ângulos agudos são complementares, tá bom? Então, o que a gente faz agora para identificar as nossas relações métricas no triângulo retângulo, né? Isso eu estou explicando para vocês porque vai ser importante em física encontrar outros triângulos retângulos, inclusive em plano inclinado. Não sei se vocês já estão tendo exercícios de bloquinho, né? Descendo um plano inclinado lá com o professor de física ou professora. Vocês vão ver que é muito importante, quando você estiver ali trabalhando com o bloquinho descendo o plano, né? É muito importante você descobrir onde está o ângulo de inclinação do plano ali perto do bloquinho, né? Para você poder fazer a decomposição do peso, né? A gente sabe que se tiver um bloquinho, né? Deixa eu rabiscar aqui. Se tiver um plano assim, ó. Vamos lá, fazer uma reta mais bonita aqui. Se tiver um plano assim, e esse ângulo for teta, vou colocar o nome, teta, né? Aí eu tenho minha caixinha descendo aqui, meu bloquinho descendo, o peso está apontando para baixo. Aí eu sei que na direção do plano eu vou ter P seno θ, perpendicular à plano eu vou ter P cosseno θ, ok? Mas isso a gente vai descobrir porque a gente encontra esse ângulo aqui, ó, entre o P e o P cosseno, que esse ângulo é θ, né? Isso a gente encontra a partir de geometria, tá? A gente vai traçando umas retas e encontra outros triângulos retângulos semelhantes, tá? Mas não quer dizer que na direção do plano e perpendicular sempre vai ser P seno e P cosseno, respectivamente. Isso não quer dizer nada, tá, pessoal? Então, vem puramente da geometria. Enfim, então a gente usa esse tipo de semelhança aí para trabalhar bastante com física, né?
E em relação às relações métricas do triângulo retângulo, que são bastantes, ó, são todas essas aqui, ó, 4, tem mais ainda, tem mais umas duas, mas elas não são tão importantes. Enfim, essas relações métricas a gente não precisa decorar, tá? A gente usa elas sim, mas não precisa decorar. Basta que a gente saiba encontrar essas semelhanças em um triângulo. Bom, vamos lá, né? Fazendo aqui o meu triângulo ABC, esse grandão que vocês estão vendo aqui em preto, né? Eu tracei a altura dele, né? Tracei aqui puxando em relação ao ponto A, né? Daí a altura desceu ali no pé D, que está contido na hipotenusa. E surgiu essa minha altura Hzinho, né? Aí eu tenho meu cateto B, meu cateto C, e... Deixa eu colocar aqui a caneta. E tem essas projeções, né? Essa projeção M é a projeção do meu cateto B em cima da hipotenusa, como se eu tivesse a sombra dele ali, certo? E essa projeção N, né, que é esse pedaço DB, né, esse pedaço DB aqui, é a projeção do meu cateto C em cima da hipotenusa também, certo? Agora vocês podem ver que dentro desse meu triângulo retângulo maior, eu formei outros dois triângulos retângulos, certo? Dá para vocês verem que eu formei o triângulo retângulo aí, ó, triângulo ADC, e também formei o triângulo retângulo ADB, certo? Então agora eu tenho três triângulos retângulos. Inicialmente, vocês podem ver que o meu triângulo ABC, ele tem ângulos agudos alfa, né? Alfa aqui e beta aqui, certo? Aí o meu triângulo ADC, que é esse menorzinho, né? Esse daqui, ó, eu estou rabiscando aqui dentro dele, bom, ele já tem um ângulo alfa, certo? Um ângulo agudo alfa. Então, consequentemente, o outro ângulo dele aqui, ó, vai ser beta, certo? Logo, a gente já vê que ele é semelhante ao grandão, né? Porque ele tem os ângulos agudos alfa e beta. Do mesmo modo, para esse outro triângulo retângulo aqui do lado, né? Onde eu estou rabiscando aqui dentro, eu vou ter já um ângulo agudo dele que é o beta, né? Que inclusive pertence ao grandão. Então, consequentemente, esse outro ângulo aqui vai ser alfa, certo? Então, no fim das contas, nossos três triângulos aí, eles são todos semelhantes. E dessa semelhança, né, a gente vai encontrar as nossas razões métricas no triângulo retângulo. Simples assim. Se eles são semelhantes, a gente já viu lá na aula de segmentos proporcionais. Então, quando eu pego segmentos correspondentes nas mesmas duas figuras, pode ser quaisquer pares de segmentos correspondentes. Nessas duas figuras, eles vão ter a mesma razão. Então, por exemplo, eu vou pegar ali no triângulo ADC, né, que é esse triângulo menorzinho, eu vou pegar o cateto oposto ao alfa. O cateto oposto ao alfa é o H. Aí eu vou dividir ele pelo meu... Não, vai ser no triângulo, na verdade, da direita, certo? Da direita, que é o... primeiro o da direita, que é o ADB, né? ADB. Pegar o cateto oposto ao beta, que vai ser o H, dividir pelo oposto ao alfa, que é N. Agora no meu triângulo pequenininho lá, que é o triângulo ADC. Eu vou pegar o oposto ao beta também, M, dividido pelo oposto ao alfa, H. Então, como eles são semelhantes, essa divisão tem que dar o mesmo valor, né? Tem que ser uma razão constante. Aí, fazendo aqui a nossa multiplicaçãozinha em cruz, a gente vai encontrar essa relação de que a altura, né, do meu triângulo grandão aí, né, esse Hzinho, se a gente levar ele ao quadrado, ele é igual à multiplicação das sombras dos catetos, certo? Então é uma coisa aí bastante interessante. Se vocês forem fazer outras semelhanças ali com outros dois triângulos, a gente vai encontrar, por exemplo, que o cateto B ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a sua sombra, certo? Se você for para uma outra relação, você vai ver que o outro cateto C ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a sua sombra, ok? E também tem uma última relação aqui, que diz que a nossa hipotenusa vezes a altura é igual à multiplicação dos catetos, ok? Isso no nosso triângulo grandão, tá bom? Bom, essas daí são as relações métricas do triângulo retângulo, que eu vou usar ela muitas vezes, certo? Mas como eu disse para vocês, não precisa decorar, tá? Confiem na semelhança, trabalhem com a semelhança e vocês vão conseguir resolver sem problemas. Inclusive, eu venho dizendo para vocês que a semelhança de triângulos ela é importante para toda a geometria, certo? É a parte mais importante assim da geometria plana são os triângulos e as semelhanças das figuras. E
Já coloquei também um adendo de que isso é muito importante em física. Vocês já devem estar sentindo, ou vão sentir bastante daqui a pouco, tá? Vamos lá para a próxima parte, então. Aqui a gente já vai resolver alguns exercícios, né, baseado nisso daí que a gente fez. Vamos fazer esse exercício 1 primeiro, tá? Exercício 1. Olha ali. Determine x no triângulo abaixo. Muito bem. X no triângulo abaixo. Então tem esse cara aqui, esse x mais 1. Bom, a nossa ideia aí é tentar fazer com... Aí a gente pode ver que a gente pode aplicar um Pitágoras, né, pessoal? Só que não é essa a ideia. Nossa ideia é fazer com as relações métricas. Ou dentro desse material mesmo, acho que tinha Pitágoras, eu esqueci de passar para vocês. A gente já viu Pitágoras? Acho que já, né, galera? Acho que a gente já viu. Se não tiver nessa aula aqui, a gente já viu. Deixa eu ver. Não, Pitágoras eu mostro depois. Mas eu acho que faz parte dos meus exercícios. Bom, vamos aplicar Pitágoras aqui, nesse triângulo aqui do item 1. Aí eu vou ter que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Muito bem. Ele distribuindo esse quadrado aqui, né, da esquerda, a gente vai ter x ao quadrado, 2x mais 1, né? Que é o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu vou ter 25 mais x quadrado. Aí nosso x quadrado vai embora. A gente acaba tendo que 2x é igual a 24. E, portanto, né? Portanto, x é igual a 12. Tudo bem. Exercício 1 aí, tranquilinho. Aí tem o 2, né? Vamos dar uma olhada aí no 2. Uhum. Determine x no triângulo abaixo. Muito bem. Vamos lá, então. A gente pode fazer com Pitágoras de novo, né? Fazer Pitágoras no primeiro triângulo aqui, ó. Esse triângulo 1 e esse triângulo 2. Vou chamar eles de letras para a gente não confundir. Triângulo A, triângulo B. No triângulo A gente vai aplicar um Pitágoras ali. Hipotenusa é igual a soma dos catetos ao quadrado, né? Um dos catetos é 6 e o outro eu não sei, mas ele é BC. Ok? É o segmento ali BC. Depois no meu triângulo Bzinho, certo? Vou fazer a mesma coisa. A hipotenusa, que é BC, nesse triângulo agora a hipotenusa é BC, e os catetos são 4 e 8. Muito bem, agora eu posso pegar esse BC aqui, substituir na equação de cima. Aí isso vai me dar aqui x ao quadrado igual a 6 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Resolvendo a gente vai ver que x ao quadrado igual a 6 quadrado, 36, 4 quadrado, 16, 8 quadrado, 64. Muito bem, isso daqui vai dar 116, certo? Então, tirando a raiz, né, o meu x vai ser raiz quadrada de 116. Acho que 116 tem uma raiz quadrada bonitinha, não, só não lembro qual. Quer dizer, não tem uma raiz quadrada bonitinha, mas dá para simplificar. Deixa eu ver aqui na minha calculadora. Vamos fazer do jeito que a gente faria na prova, né, pessoal, para ajudar vocês aí. Então, para mim tirar a raiz quadrada, eu vou ter que pegar o meu número e fatorar ele, né? Vamos fatorar em números primos. Bom, dá para dividir por 2, né? 116 dividido por 2 dá 58. Dá para dividir por 2 de novo. 58 dividido por 2 vai dar 29, né? 29? Acho que é. 29? Isso, 29. 29 não dá para dividir por nada, né? Deixa eu ver aqui. 29. Não, 29 é o número primo. Não dá para dividir por 9, então te divide por 29 mesmo. Sobra 1. Fatoramos, então. Então a gente pode escrever o nosso 116 como 2 ao quadrado vezes 29, né? Aí esse 2 ao quadrado eu posso tirar para fora da raiz, então fica 2 raiz de 29. Esse é o nosso x do exercício 3, ok? Exercício 2, desculpa. Agora vamos fazer o 3 e o 4. Vamos lá, vou apagar isso daqui. Vai ficar gravado no vídeo aí. Se alguém tiver dúvida, alguém que está online aí, tem duas pessoas agora, eu acho. É a Vitória e o João. Se vocês tiverem dúvida, é só falar, tá bom? A gente volta. Eu tenho que falar rápido, tá bom? Bom, vou apagar isso daqui agora. E vamos fazer o 3.
Tá, calcule x na figura abaixo. Tudo bem, é o mesmo processo, né, praticamente. A gente tem vários triângulos retângulos aí. A gente vai partir desse primeiro, chamar ele de A, esse daqui de B, esse aqui de C. Do triângulo A gente vai encontrar a hipotenusa, né? A hipotenusa aqui é AC quadrado. Vai ser igual, então, a 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Aí no triângulo B, a gente vai encontrar o AD, né? O AD que é outra hipotenusa. Vocês podem ver que o ângulo reto está aqui, ó. Então, essa outra hipotenusa AD ao quadrado vai ser igual aos catetos do triângulo B ao quadrado, né? Então, no triângulo Bzinho, os catetos são AC e depois o 1. Aí, por fim, no triângulo C, a gente vai ter que o x é a hipotenusa, né? Que o ângulo reto está aqui, né? O x é a hipotenusa, então x ao quadrado é igual ao cateto dele ali, que é o AD agora virou cateto. E o outro cateto que é 1 ao quadrado. Tudo bem, a gente vai pegar primeiramente, pegar esse AC aqui e jogar ele na equação de baixo. Vamos fazer isso, a gente vai ter duas equações então. A primeira vai ser AD ao quadrado igual a AC ao quadrado, né? Só que o AC agora vai ser isso, ó. 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado que sobrou aqui. E depois a gente vai ter só a equação do triângulo C, né? Que vai ser x ao quadrado igual a AD quadrado, mais 1 quadrado. Tudo bem. Agora, eu vou pegar essa equação aqui de cima e mandar para baixo, né? Porque eu tenho o meu AD aqui, escrito como números, né? Vou mandar para baixo. Então, mandando para baixo, eu vou ter que x ao quadrado igual a AD ao quadrado. Mas o que é AD ao quadrado, né? 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Sobra mais 1 ao quadrado aqui. 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é sempre 1, então eu vou ter 4, 5, 6, 7. 7. Logo, meu x é igual a raiz de 7. Ok? Então, por enquanto, tranquilo, né, pessoal? A próxima eu vou fazer bem rápido. Vamos para a quarta agora. A gente só aplicou aí o teorema de Pitágoras. Vamos lá. O perímetro, né, 4. O perímetro de um triângulo retângulo isósceles é 2π. Calcule a altura relativa à hipotenusa. Tudo bem, agora a gente tem um triângulo isósceles. Vocês podem ver que o perímetro ele falou que é 2π, né? Eu já expliquei isso para vocês em alguma aula. Acho que foi aula sobre triângulos mesmo. Que agora a gente está vendo triângulos retângulos e quaisquer, né? Mas teve uma outra aula que a gente viu sobre triângulos, assim, no geral. Vimos algumas sevianas e tudo mais. Lá eu explicava que 2π, né, é o perímetro. E P é o semiperímetro. Isso é um pouco confuso, mas os matemáticos convencionaram assim. Tudo bem, ele falou que o nosso triângulo isósceles, ele é o nosso triângulo retângulo, é isósceles, né? Então, esse lado aqui é igual a esse lado aqui, porque esse ângulo é igual a esse. Né? Logo, esses ângulos, inclusive, vão ser de 45 graus, né? Bom, ele quer que a gente calcule a altura relativa à hipotenusa. Ele falou que o perímetro de um triângulo retângulo isósceles é 2π. Então, tem aqui o perímetro 2π. A nossa hipotenusa a gente vai chamar de A. Vai ser tudo isso aqui, A. Os catetos eu vou chamar de L e L, porque são iguais, né? Então, vou chamar de L mesmo. Como ele deu um valor ali pra gente de um parâmetro, né? O parâmetro 2π, né? Que é o perímetro, nossa missão é transformar a nossa hipotenusa em função de 2π, certo? Quer dizer, a altura relativa à hipotenusa em função de 2π. Vamos traçar aqui a altura. A altura está mais ou menos aqui. Ok? Então, bom, agora eu tenho outros dois triângulos retângulos, né? Aí, se esse cara aqui é 45, esse aqui vai ser também. Se esse daqui é 45, esse aqui vai ser também. Muito bem, então, agora eu tenho vários triângulos isósceles, né? 3 triângulos isósceles. Esse pedacinho eu vou começar a chamar uns nomes aqui, né? Sempre bom a gente colocar uns nomes. A, B, C e D. Vocês podem ver que AD é igual a DC. Por quê? Porque, bom,
Porque esses triângulos aí, o ABD e o BCD, eles são isósceles, né? Então, essa alturazinha aqui, ela vai ser igual a essa daqui, certo? E vai ser igual a essa daqui também. Ok? Então, esse daqui é igual a minha alturazinha. Além disso, a gente pode ver que a hipotenusa é igual a 2 vezes a alturazinha. Certo? Então, a alturazinha é igual a hipotenusa sobre 2. Muito bem, deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui agora. Para melhorar, a gente ainda pode pegar em um dos triângulos isósceles desses pequenos e aplicar um teorema de Pitágoras, né? A gente vai ter que a nossa hipotenusa L e um desses triângulos pequenos, tá? Vamos falar no triângulo ABD, para não confundir. Então, aplicando Pitágoras, L ao quadrado igual a H ao quadrado mais H ao quadrado. Resolvendo isso daqui, a gente vai ter que H é igual a L raiz de 2 sobre 2. Muito bem. Agora a gente pode igualar esses dois caras, né? Ó. Iguala o H. Com H, a gente vai ter A sobre 2 igual a L raiz de 2 sobre 2. Vai cancelar esse sobre 2, a gente vai encontrar que o A é igual a L raiz de 2. Certo. Temos essa relação aqui. Agora vamos calcular nosso perímetro. Né? Quem que é o perímetro? Perímetro 2P é igual a L mais A, certo? Somente todos os lados do triângulo. Só que o nosso A é L raiz de 2. Então vamos escrever L mais L raiz de 2. Colocando o L em evidência, a gente vai ter que o perímetro 2P vai ser igual a L 2 mais raiz de 2. Ok? Agora a gente pode isolar o nosso L, a gente vai ver que L é igual a 2P sobre 2 mais raiz de 2. Agora a gente substitui no nosso H. Substituindo no H. Vamos chamar com L igual a 2P sobre 2 mais raiz de 2. Em H, a gente vai ter que o H é igual a 2P sobre 2 mais raiz de 2, que é o nosso L, né? Isso tudo vezes raiz de 2 sobre 2. Muito bem. Aí já conseguimos, né? Já conseguimos colocar o nosso H em função do perímetro. Aí vocês podem fazer uma continha aí, uma racionalização ali embaixo para ficar um pouco mais bonito, mas a resposta praticamente é essa, tá bom? Isso aqui é um pouco mais trabalhoso, tem outros caminhos que a gente pode fazer, por exemplo, essa relação aqui, ó, essa relação de A com L, precisava ter feito a partir do H, né, dessa igualdade de H. Você não precisava ter feito isso, porque a gente poderia simplesmente ter colocado um Pitágoras ali no triângulo grande, né? Se a gente colocasse um Pitágoras no triângulo grande, que seria A ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, a gente ia encontrar a mesma coisa. A gente ia encontrar que é A igual a L raiz de 2. Certo? Então, tem outros caminhos para fazer aí. Se quisesse usar também as relações métricas do triângulo retângulo, poderia. Certo, gente? Teria ali, por exemplo, vamos ver. Uma relação métrica é aquela que diz que o H ao quadrado é igual à multiplicação dos outros, das sombras, né? Só que as nossas sombras são Hs, né? H e H. Só que vamos supor que a gente não saiba disso. Então, aqui na verdade não vai fazer sentido usar essa relação métrica. Mas vocês podem ver, né, que o H ao quadrado nesse caso realmente é igual à multiplicação das sombras, né? Que é H vezes H. Bom, vamos parar por aqui nesse exercício. Já encontrei uma resposta. Tá? Não vou apagar porque quando a gente vai para a próxima lousa, se alguém tiver dúvida, como eu já disse, pode avisar, tá? Vamos lá então. Teorema de Pitágoras, a gente já conhece bem, né? O Teorema de Pitágoras está aí, nossa alegria. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, certo? E tem alguma curiosidade aqui nos triângulos pitagóricos, né? Os triângulos pitagóricos, aqueles triângulos
retângulos que têm os seus lados como números inteiros, certo? Como números inteiros e positivos, né? Porque não faz sentido a gente ter um lado de medida negativa, tá, pessoal? Então, quando a gente tem um triângulo retângulo com números inteiros aí de lado, a gente chama ele de pitagórico. São os menores inteiros, no caso, né? A gente tem um mais famoso, que é aquele triângulo 3, 4, 5, né? Se a gente tiver um cateto igual a 3 e outro igual a 4, a hipotenusa vai ser 5. Aí tem um outro tão famoso quanto, que é o 5, 12, 13. Isso daqui também é bom. E os outros, mas tem vários, né, pessoal? Só que os outros não são tão importantes. Esses dois aqui são os mais importantes. A gente tem uma curiosidade aqui sobre os triângulos pitagóricos. Isso é só curiosidade mesmo, tá, pessoal? A gente não usa nos exercícios, não. Mas ele diz que se você tem um triângulo pitagórico, todos os lados, né, a hipotenusa A e os catetos B e C, eles são escritos dessa forma, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, x ao quadrado menos y ao quadrado e 2xy, né? Sendo esse x e y dois valores determinados, tá? Então, vamos ver para o A, para o primeiro triângulo pitagórico, né, lá. Lembrando que esses x e y são naturais também, ou seja, inteiros positivos, né? Vamos ver que nosso A, a gente pode escrever ele como 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, certo? Então, a gente já encontrou que nosso x e y, né? Vamos falar que o x é 2 e o y é 1. Aí, o nosso outro cateto tem que ser do tipo x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, vai ser 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado, que vai dar 3, né? E o nosso outro cateto é igual a 2xy, que vai dar 4. Então, realmente, a gente vai ter hipotenusa 3, hipotenusa 5, né? Cateto 3 e cateto 4. Mas isso é só uma curiosidade, tá, galera? No entanto, né, é importante que a gente saiba aqui identificar os triângulos pitagóricos. 3, 4, 5 e esses 5, 12, 13, tá? Que são os mais importantes. Tem uma outra coisa que talvez alguns não saibam, mas os triângulos pitagóricos, eles têm um formato, né? Eles têm um formato determinado. Eles têm aqui um ângulo θ, um ângulo alfa. Muito bem. Então, qualquer outro triângulo que seja semelhante a um dos pitagóricos, certo? Ou seja, semelhante, que tem a mesma forma, né? Mas não necessariamente o mesmo formato. Então, esse triângulo também vai ser pitagórico. Eu, por exemplo, posso ter um triângulo que seja 2 vezes maior do que esse 1. Aí ele seria como? Ele seria aqui, ó. Hipotenusa 10, cateto 6 e o cateto 8. Ele é ainda o nosso triângulo pitagórico 3, 4, 5. Aí vale a pena saber identificar nesses casos, tá? Porque isso já facilita a nossa vida. Eu posso ter também, por exemplo, um que seja 5π, certo? Não precisa ser um número inteiro nesse caso, né? Porque os triângulos pitagóricos são esses que têm uns lados inteiros positivos, mas como a gente sabe, pode ter outros semelhantes a eles. Então, eu posso ter, por exemplo, um triângulo que tem a hipotenusa 5 vezes 0,3 e o outro vai ser 3 vezes 0,3, 4 vezes 0,3. Então, ele ainda é um triângulo pitagórico, certo? Só que agora ele é 0,3 do nosso original, né? Então, a gente vai saber identificar aí com um pouco mais de sensibilidade conforme resolve o exercício, né? Mas, enfim, pelo menos os triângulos aí 3, 4, 5, 5, 12, 13, a gente tem que saber identificá-los. Muito bem, então. Vamos para a próxima parte. Talvez eu tenha falado um pouco rápido aqui nessa parte dos triângulos pitagóricos. Se alguém tiver dúvida aí agora na aula ao vivo, aí pode falar, tá? Se não, vocês podem ver depois o vídeo, colocar devagarinho, dar uma refletida, fazer os exercícios, certo? Vamos lá. Relações trigonométricas agora. A gente não vai entrar no assunto de trigonometria, né? Vai ser só as relações trigonométricas básicas ali no triângulo retângulo, como a gente identifica elas na geometria, certo? Isso é de uso, assim, na física demais. Vocês vão usar isso bastante na física. Decomposição de vetores o tempo todo, certo? Talvez já estão fazendo isso. Se tiver em cinemática, já vai fazer isso. Inclusive, né? Ali quando você estiver estudando movimento oblíquo,
né, lançamento, né, tacar uma pedrinha para cima, ou tacar uma pedrinha no ângulo tal, vai ter que fazer ali já a decomposição de vetores, tá? E bom, a gente vai enxergar aí as nossas relações trigonométricas no triângulo retângulo para dar essa capacidade para a gente. Bom, tá aí nosso triângulo retângulo, né, hipotenusa A, cateto B e cateto C. A gente tem um ângulo alfa aí bem identificado e nesse triângulo retângulo a gente vai definir o seno como a divisão entre o cateto oposto ao alfa, né? Cateto oposto ao alfa, dividido pela hipotenusa, certo? O cosseno é o cateto adjacente ao alfa, dividido pela hipotenusa, e a tangente é seno sobre cosseno. No fim das contas, a gente tem cateto oposto por cateto adjacente ao alfa. Ok? Muito bem. Se vocês pegarem agora e passarem a hipotenusa multiplicando o seno, a hipotenusa multiplicando o cosseno, e o cateto C multiplicando a tangente, a gente vai encontrar essas outras relações aqui, que são as mesmas, na verdade, só com uma forma algébrica um pouco diferente de se ver. Mas ela é um pouco interessante de a gente analisar dessa forma, tá? Principalmente para física. Porque quando a gente estiver fazendo decomposição de vetores, geralmente o que a gente vai ter é a nossa hipotenusa, certo? Então a gente precisa encontrar os catetos em função daquela hipotenusa. Então, aqui já está a relação, né? O cateto B é a hipotenusa vezes o seno de alfa. O cateto C é a hipotenusa vezes o cosseno de alfa. Tem uma forma aí mnemônica aí para a gente dar uma decorada nisso. Vou mostrar para vocês. Como eu gosto de decorar, né? Por exemplo, tem essa reta aqui que eu estou mexendo, né? Uma reta móvel aqui. Ela está sobre a hipotenusa. Se eu quero encontrar o cateto B, aí eu vou descer aqui, ó. Vou descer, vou cair em cima do B, certo? Então eu não estou caindo em cima do alfa, estou descendo aqui em cima do B. Essa projeção vai ser o nosso seno. Ó. Cateto oposto, a gente tem que lembrar de seno, certo? Então quem que é o nosso B? A, seno alfa, certo? Quem que é o nosso C? Aí o C cai em cima do alfa, ó. O C esmaga o alfa. Então eu estou caindo em cima do cateto adjacente, então vai ser cosseno. Então quem que é o nosso C? A, cosseno alfa. Parece meio louco assim que eu falei agora. Vocês estão perguntando o quê? Não entendi nada. Certo, mas quando vocês estiverem fazendo esses exercícios de física, vão ver que essa forma de pensar ajuda muito, muito. Ok? De repente a gente vai até fazer um exercício de física só para tirar onda um outro dia, e vocês vão ver isso daí. Também no aulão, né? No aulão que a gente vai fazer aí de física e matemática, vocês podem ver isso também em algum momento. Inclusive, não esqueçam de fazer, tá? Os exercícios aí para o aulão de terça-feira, tá bom? Já mandei o formulário para vocês aí com os exercícios, são 10, tá? Cada um valendo a bagatela de 5 pilas, hein? 5 pila. E eu vou mandar para vocês de novo o link para vocês tentarem fazendo aí, tá bom? Muito bem. E tem essa parte aqui da relação fundamental trigonometria, a gente vai ver ela de novo mais para frente, na nossa aula de trigonometria. A gente chama também carinhosamente RFT, certo? Relação fundamental trigonometria. E ela diz que para qualquer ângulo, o quadrado das nossas funções básicas ali vão se somar e dar 1. Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Relação fundamental de trigonometria. Ok. Aí tem esses ângulos, né, pessoal, que são arcos notáveis, que vocês têm que decorar aí, infelizmente. E eu fiz dessa forma bonitinha aqui, ó, para vocês recortarem e imprimirem e colarem na parede do banheiro, tá bom? Frente ali o vaso sanitário, né? É um bom lugar para dar uma estudada. Então tá aí, para o ângulo de 30 graus, o seno vai ser meio, cosseno raiz de 3 sobre 2, a tangente raiz de 3 sobre 3. 45 graus, o seno vai ser igual ao cosseno, que vai ser raiz de 2 sobre 2, e a tangente igual a 1. 60 graus, seno igual a raiz de 3 sobre 2, cosseno igual a meio, e tangente igual a raiz de 3. Tem uma musiquinha para decorar isso daí, tem sim. Mas eu não sei cantar essa musiquinha, tá? Mas vocês podem pesquisar aí que vocês vão encontrar lá. Parece que é uma paródia, na verdade, é uma música infantil. Eu não lembro como é que é, realmente. Tô tentando lembrar aqui, mas não me vem na cabeça. Ok? Mas aí vocês tentam lá. Tentam lembrar. Muito bem.
Calcule seno, aqui é um exercíciozinho para a gente fazer, ó. Calcule seno, cosseno e tangente de 15 graus e de 22,5 graus. Muito bem, bom. Como é que a gente pode fazer isso, né, pessoal? Tem dois jeitos. A gente vai ver mais na trigonometria, tá? A trigonometria, que vai ser o arco da soma, o arco da diferença, ok? E que, inclusive, vai dar pra gente aquelas fórmulas de arco dobro, né? Arco dobro e arquimetade. Arco dobro e arquimetade do cosseno, do seno, da tangente. Né? Isso vem da soma, da adição e subtração de arcos. Só que isso a gente vai ver só em trigonometria, tá? Agora a gente vai tentar resolver isso daqui de uma forma geométrica. É uma forma bem, vamos dizer assim, bem criativa, certo? É algo que você não tira do nada, tá? Você tem que ficar pensando um pouco. E vocês podem ficar tranquilos, tipo, se vocês verem e falarem assim, caramba, em um momento da minha vida eu pensaria nisso, certo? Tudo bem que para a maioria das pessoas é assim. A gente vai aprender simplesmente vendo pela primeira vez, tá? Porque quem desenvolveu essa técnica aqui foi um cara que estudou por muito tempo, né? Então a gente tem que ter essa humildade. Vamos lá. Vou desenhar aqui um triângulo retângulo. Triângulo retângulo aqui. Certo. Tá aí meu triângulo retângulo. E eu quero encontrar o ângulo de 15 graus, né? E de 22,5 graus. Então a gente vai ver agora uma técnicazinha aí para vocês na geometria, usando triângulos, fazer aparecer os nossos arco-metade, né? Então a gente quer o ângulo de 15 graus, que ele é metade de 30. 30 sobre 2. Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar, vai chamar esse ângulo aqui de 30, certo? Esse aqui vai ser 60, então, né? E esse triângulo retângulo, ele vai ter nossa hipotenusa igual a 1. Ok? Então, olha só. Quem que são os catetos? Usando aquele mnemônico que eu expliquei para vocês. Ó. Hipotenusa cai em cima do oposto. Qual vai ser esse cateto? O oposto de 30, né? O oposto de 30 vai ser seno de 30. Okay? É hipotenusa vezes seno de 30, né? Mas a hipotenusa é 1, então só seno de 30. E o outro? O outro é hipotenusa esmaga o 30. Cai ele no adjacente ao 30. Então qual que vai ser esse nosso cateto? Hipotenusa cosseno de 30. Ok? Muito bem. Então, esse triângulo existe, tá? Não tem nenhuma dúvida disso, beleza? E não fique se perguntando, mas por que esse triângulo? Como é que eu ia tirar esse triângulo? Da onde que eu ia tirar? Vocês não iam tirar. Simplesmente funciona com um triângulo assim, tá? E vocês vão ter que... podem decorar aí essa técnica, beleza? Pode ajudar bastante. O que a gente vai fazer agora, né? A gente vai pegar essa base aí, ó. A base que está adjacente ao 30, né? A gente vai esticar ela para a esquerda de um tamanho 1. Certo? A gente vai esticar ela até um ponto aqui e ela vai ter um tamanho 1. Vamos chamar os pontos aqui do nosso triângulo A, B, C e esse aqui D. Então eu estiquei ali, ó, na direção da minha base, para a direção, para o sentido de A, né? Em um tamanho 1. Por quê? Porque sim, galera, funciona, tá? Agora a gente vai pegar esse ponto D e vai ligar ali com o ponto C. Vou pegar aqui com o ponto C. Beleza? Agora, olha só, tem um outro triângulo retângulo, que ele é o nosso triângulo retângulo CBD. É um triângulo retângulo um pouco maior ali, né? Um pouco mais esticado, né? Na horizontal. Muito bem. Só que além disso, a gente encontrou que esse triângulo aqui, ó, DAC, ele é isósceles. Isósceles. Porque ele tem esses lados aqui, ó, 1 e esse lado 1. Beleza? Se eles são isósceles, então, esse ângulo aqui, θ, ele é igual a esse ângulo aqui, θ. Ok? Além disso, vocês podem agora reparar que o ângulo de 30 graus, vou marcar agora em vermelho, esse ângulo aqui de 30 graus, ele é externo ao nosso triângulo DAC no ponto A. Certo? Então, ele é externo ao triângulo DAC no ponto A. Lá da nossa primeira aula, eu acho que foi a primeira mesmo, a gente viu que o ângulo externo
em relação a um vértice, ele é igual à soma dos outros dois ângulos. Então, beleza. Então, 30 graus tem que ser igual a θ mais θ. Ok? Nesse caso, a gente vai encontrar que θ é igual a 15 graus. Beleza? Agora a gente encontrou um triângulo ali, bonitinho, com um ângulo de 15 graus. E a gente tem os catetos desse triângulo, né? Um dos catetos é 1 mais cosseno de 30. E o outro cateto é seno de 30. Vamos lá, então, calcular as nossas funções que ele pediu. Ele pediu seno de 30. Quer dizer, seno de 15, né? Seno de 15. Seno de 15 vai ser essa hipotenusa x, né? Para calcular ela, a gente usa Pitágoras. Essa hipotenusa x vai ser raiz dos outros quadrados, dos outros catetos, né? Somando pelos seus quadrados. Então, um dos catetos é seno ao quadrado de 30, mais o outro cateto que é 1 mais cosseno ao quadrado de 30. Essa é a nossa hipotenusa. Quem que é o seno de 15? É o cateto oposto ao 15, lembrando que o θ é 15. Cateto oposto ao 15, seno de 30, dividido pela hipotenusa, que é raiz quadrada de seno ao quadrado de 30, mais 1. Esse daqui está ao quadrado mais 1, mais cosseno de 30 ao quadrado. E fecha aqui. Só corrigir aqui que coloquei o quadrado no cosseno, mas ele é na soma 1 mais cosseno. Quadrado aqui. Tudo bem. Então, esse é o nosso seno de 15. A gente vai fazer continha aí, né? A gente sabe o valor de seno de 30, sabe o valor de cosseno de 30. Vai fazer continha aí e vai encontrar um valor numérico mais bonitinho, certo? Para o cosseno de 15, mesma coisa. O cosseno de 15 é igual ao cateto adjacente a 15, que agora vai ser 1 mais cosseno de 30, dividido pela hipotenusa, que é seno ao quadrado de 30 mais 1 mais cosseno de 30 ao quadrado. Muito bem. E a nossa tangente? Tangente de 15 vai ser igual ao cateto oposto. Seno de 30 dividido pelo cateto adjacente, que é 1 mais cosseno de 30. Ok? Muito bem, então. Depois a gente faz a mesma coisa para o 22,5. Certo? O 22,5 é metade de quem? É metade de 45. Então a gente vai fazer o mesmo processo, tá? Só que agora, ao invés do ângulo 30 e 60, aí vai ter 45 e 45. Ok? Então, mas é o mesmo processo. Beleza? Meio louco, né, pessoal? Meio louco, mas é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida no momento aí ao vivo, pode falar. Tá? Caso contrário, eu vou continuar. Vou fazer uns exercícios aqui. Fazer esse primeiro 5, né? Esse 5. Calcule x na figura a seguir. Muito bem, x é esse cara aqui. Vamos calcular como a gente pode fazer isso. Primeiramente, vocês podem ver que o triângulo ABC, ele é isósceles. É isósceles. Por que ele é isósceles? Porque um dos ângulos agudos dele é 45 graus. Ó. Então, o outro, como é complementar, tem que ser 45 graus também. Certo? Logo, a gente pode dizer que o cateto AB vale L e o AC vale L também. Usando um Pitágoras, então, no triângulo ABC, pitch, a gente vai ter que 6 ao quadrado, que é a sua hipotenusa, é igual a um cateto ao quadrado, mais outro cateto ao quadrado. Resolvendo isso daqui, a gente vai encontrar aqui 36 igual a 2L ao quadrado. Aí eu divido por 2 vai dar 18. Então, L ao quadrado é igual a 18. Então, tirando a raiz, L igual a 3 raiz de 2. Já fazendo a simplificação, tá, pessoal? Muito bem. Agora, o que a gente pode fazer? Deixa eu ver. A gente quer o x, né? Para a gente encontrar o x, a gente precisa desse pedacinho aqui, pelo menos. CD, que eu vou chamar de, sei lá, A.
deixa eu ver. Não, a gente não precisa disso, pessoal. Agora a gente tem o L, né? E o nosso cateto, quer dizer, nosso triângulo ABD, ele tem esse ângulo de 30 graus, certo? Que é oposto ao L, né? A esse L aqui. Então a gente pode falar que esse L dividido pela nova hipotenusa, que é x, é igual a seno de 30 graus, certo? Nesse caso, x vai ser L dividido por seno de 30 graus. O L a gente viu que é 3 raiz de 2. Seno de 30 graus é 1 meio. Então, isso vai dar 6 raiz de 2. Tá? Então, esse é o nosso x. Isso daí já dá uma questão aí quase de vestibular, tá? É mais para praticar mesmo, né? Mas tem cara de vestibular, beleza? Olha aí no exercício 6. Determine x na figura abaixo. Olha que interessante, pessoal. Na figura abaixo, a gente tem esse ângulo de 60, ó, e depois foi estendido, né? Olhando para o triângulo BDC, né? A gente tem esse ângulo de 60, e quando a gente estendeu BC até o ponto A gente encontrou um ângulo de 30. Se isso aconteceu, pessoal, então esse ângulo aqui vai ser 30 também. Vocês podem fazer simplesmente vendo a soma dos ângulos ali, que não são os ângulos do vértice B, né? Tem que dar o externo ao B. Então, 60 é igual a 30 mais um outro cara. Quem que vai ser o outro cara? 30, certo? É o que a gente viu anteriormente naquela técnica, essa aqui já está aplicada. Beleza? Então, o triângulo ABD vai ser isósceles. Triângulo ABD, isósceles. Logo, esse pedacinho aqui é 4, certo? O tamanho BD é 4. Quem que é o x? Ó, x sobre 4 é igual a seno de 60, porque o x é o cateto oposto a 60. Então, x vai ser igual a 4 vezes seno de 60. X, então, é 4 vezes raiz de 3 sobre 2. Isso vai dar 2 raiz de 3. Ok? Beleza, vamos lá. 7. No trapézio isósceles ABCD, calcular x e y. Então, aqui a gente calcula x e y. O trapézio é isósceles. Se ele é isósceles, as laterais vão ser iguais. Então, aqui é x também. Ok? Agora a gente vai traçar aqui, partindo do vértice B, uma perpendicular à base. Ó, partindo do vértice B, traçamos aqui uma perpendicular à base de baixo. Então, aqui vai dar 90 graus. Aqui vai dar 90 graus também. Só que todo esse ângulo era 120. Então, se esse pedaço aqui é 90 graus, esse daqui é 30. Ok? Muito bem, ele está falando que a altura do nosso trapézio é 6 raiz de 3. Então, mas a altura é esse pedaço aqui também, em azul, né? Que chamaria de BH, né? Então, BH é igual a 6 raiz de 3, que é a altura. Ok? Então, olha só. 6 raiz de 3 sobre a hipotenusa x, ó, nesse novo triângulo retângulo que apareceu aqui, esse pequenininho, BHC, isso tem que ser cosseno de 30. Ok? Cosseno de 30 porque o cateto BH ele é adjacente a 30, né? Então, a gente vai ter que x é igual a 6 raiz de 3, dividido por cosseno de 30. Isso vai ser igual a 6 raiz de 3. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Vai embora a raiz de 3, isso dá 12. Ok? Então, x é 12. Agora vamos calcular o y. Vamos pegar, então, traçar uma outra altura aqui, ó, partindo do vértice. Aqui vai ser 30, como a gente já viu. Certo? Isso porque também o trapézio é isósceles. Se o trapézio é isósceles, os ângulos ali das bases, eles são iguais. Então, se em cima ali no vértice B eu tinha 120, no vértice A eu vou ter 120 também. E se embaixo aqui no vértice C eu tenho 60, né?
aqui eu vou ter 60 também. Então, isso é característica do trapézio isósceles, tá bom? Bom, vocês podem ver, então, que chamando esse ponto aqui de P, podem ver que o triângulozinho APD e o BHC, eles são iguais. São exatamente iguais. Então, porque eles têm a hipotenusa, né? Eles são congruentes por um caso ângulo, lado, ângulo, né? Aqui, ó, ângulo, lado X, ângulo. Ângulo 60, lado X, ângulo. Então, eles são congruentes. Logo, esse pedaço DP, eu vou chamar de L, e esse HC vai ser L também. Então, quanto que vai ser esse pedaço BH? Esse pedaço BH vai ser 22, né? Que eu tinha antes. Menos 2L. 22 menos 2L. E 22 menos 2L é quem? 22 menos 2L é Y, né? Afinal, o quadrilátero aí, ó, ABH, ABHP, né? ABHP, esse aqui é um P. Ele é um retângulo, né? Esse quadrilátero. Então, os lados paralelos são iguais. Então, eu tenho aqui 22 menos 2L é igual a Y. Para encontrar o Y, então, a gente precisa do L, né? Como que a gente pode encontrar o L? Bom, a gente pode lembrar que BH sobre L é igual a tangente de 60. Ok? Porque BH é o cateto oposto a 60, ali no triângulo BHC, né? Então, BH sobre L é tangente de 60. Logo, L é igual a BH sobre tangente de 60. BH é 6 raiz de 3. Tangente de 60 é raiz de 3. Então, nosso L é 6. Logo, Y vai ser 22 menos 2 vezes 6. Isso vai ser 10. Ok? Acabamos aí. Também é uma questão aí já de um nível de vestibular, viu? Nível FUVEST, Unicamp, talvez, certo? Mais provável Unicamp, tá? Mas pode ser que caia na FUVEST também. Então agora a gente vai fazer o exercício 8, né? Agora eu vou ter que ir para uma outra página, senão não vai caber aqui. Vou preparar aqui outra. Opa. Questão 8 e 9. Vamos lá. Certo, agora sim. Vou apagar esse raiz de 2 aqui para não confundir. Vamos lá, exercício 8. Determine o valor de x na figura abaixo. Então ele quer x, que é a altura, né? Muito bem. O que a gente pode fazer aqui? A gente tem só esses pedacinhos A e B, né? Só esses pedacinhos A e B. Muito bem, a gente vai fazer o seguinte. Vamos traçar aqui. Opa. Traçar essa altura aqui, ó, partindo do vértice B. Ok? Deixa eu ver se a minha reta está bem reta mesmo. Aí. Partindo do vértice B, traçar essa altura. Certo. Vou chamar esse ponto aqui de baixo de H. Vocês podem ver que isso é uma altura por quê, galera? Porque a minha reta R, ela é paralela aqui à minha reta S, certo? Primeiramente, a minha reta R, ela é tangente à circunferência aqui no ponto A, certo? A reta S é tangente à circunferência aqui no ponto D, ok? E dá pra gente perceber que o segmento AD é um diâmetro, né? É um diâmetro, então eles passam pelo centro. Se esse diâmetro ele passa pelo centro e toca ali os pontos de intersecção com as retas, né? Então, esse ângulo aqui é de 90 graus. Certo? Isso é uma coisa que a gente vai ver na próxima aula, tá, pessoal? Sobre círculos e circunferências. Mas isso sempre acontece, ó.
quando eu tenho uma circunferência, certo? Aí eu tenho uma reta que é tangente a ela, tipo essa reta aqui, tangente nesse ponto P. Se eu ligar o ponto P até o centro da minha circunferência, esse segmento que eu liguei, ele é perpendicular à reta que está a tangente, certo? Ele é perpendicular à reta tangente. Só apagar aqui. Então é isso que está acontecendo. Ele falou, RS são paralelas, né? Então elas estão tangendo aqui o ponto A, ponto D. Então esse segmento AD, ele passa pelo centro da circunferência, centro C. Logo, o meu BH é igualzinho, né? Já que elas são paralelas, então a distância entre elas é sempre a mesma, independente dos pontos que eu pegar. Então, X é igual a BH. Muito bem. Agora, quem que é o pedaço DH, né? Antes, a gente tinha o DC igual a B, né? Estava aqui, ó, DC igual a B. Eu vou pagar. Meu DH virou Azinho, certo? Porque isso daqui, ó, é um retângulo, né? Meu ABHD é um retângulo. Então, lá embaixo, eu vou ter DH igual a Azinho. E o meu HC vai ser B menos Azinho. Ok? Muito bem, muito bom. Outra coisa. Ele falou que BC é tangente, ó. BC é tangente à circunferência. Então, ele tange nesse ponto aqui, ó. Certo? Vou ligar aqui o centro da minha circunferência a esse ponto de tangente. A gente sempre faz assim, tá? É uma técnica aí quando a gente tem circunferência. Sempre vai ligando os pontos de tangência, o centro da circunferência, faz isso. Que vai aparecer coisas legais. Bom, liguei o centro aqui até o ponto de tangência, esse ângulo vai ser de 90 graus, como eu já disse. Se a gente pegar e ligar esses dois pontos aqui, ó, C e B, a gente tem dois triângulos retângulos. Vamos chamar esse ponto de tangência de P. A gente tem o triângulo ABC, certo? E o triângulo CPB. Bom, galera, vocês podem ver que esse pedacinho AC, ele é igual ao CP, certo? Ele é igual ao CP porque eles são raios da circunferência, né? Muito bem. Além disso, vocês podem ver que esses dois triângulos retângulos, eles compartilham da mesma hipotenusa, que é a hipotenusa CB, certo? Então, eles vão ser congruentes pelo critério cateto-hipotenusa, ok? Um dos critérios de congruência, cateto-hipotenusa. Então, esses dois triângulos retângulos são iguais. Logo, esse pedacinho BP é igual a A, certo? O mesmo vai acontecer quando a gente unir esse ponto C. Já tinha um ponto C, né? Chamaria de O. O, O. Não tinha visto o outro ponto C. Então, vamos unir o ponto O até o ponto C, certo? Esse ângulo aqui é de 90 graus, como a gente já sabe, né? Bom, olha ali. Surgiu dois triângulos retângulos. O triângulo ODC e o triângulo OPC. Desses dois triângulos, a gente vai ver que o OD é igual ao OP, que é raio, né? Que é o raio R, ó. Certo? E além disso, eles compartilham da mesma hipotenusa, que é OC. Então, esses dois triângulos também vão ser congruentes pelo critério cateto e hipotenusa. Logo, o meu pedacinho aqui, ó, PC, vai ter que ser igual a B, certo? Porque DC é B, né? Tem que lembrar isso lá do começo do exercício. DC é B. Então, meu pedacinho ali, ó, PC é igual a B. Bom, agora a gente vai ter o nosso triângulo retângulo BHC. E ele é como? Ele tem 90 graus aqui. Essa altura dele, BH, é o nosso X. A hipotenusa dele vai ser A mais B. E o outro cateto é B menos A. Legal? Vamos encontrar, então, o X aplicando o teorema de Pitágoras, né? Então, por Pitágoras, por pitch, né? Para os íntimos, né? Para os íntimos a gente chama de pitch. Certo? A mais B ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. X ao quadrado mais B menos A ao quadrado. Muito bem. Desenvolvendo os quadrados, a gente vai ter A ao quadrado mais 2AB
mais b ao quadrado igual a x quadrado mais b quadrado menos 2ab mais a quadrado. Vai embora a quadrado com a quadrado. Vai embora b quadrado com b quadrado. Menos 2ab eu passo para o outro lado. Então fica x ao quadrado igual a 4ab. Tirando a raiz, x é igual a 2 raiz de ab. Ok? Esse exercício aqui, realmente, ele é cara de vestibular, tá? Tem um nível legal, não é só um exercício puramente de fixação, tá? O exercício já é trabalhoso mesmo, beleza? Então, vocês estão vendo aí como que é a resolução no vídeo. Depois, por favor, tentem refazer, tá? Tentem refazer e se vocês não forem conseguindo assim avançar, dá uma olhadinha na resolução, continua, dá uma olhadinha de novo, continua, tá? Mas tentem refazer sozinho, porque esse exercício aqui é muito bom mesmo. Ok? Vamos lá então para o exercício 9. Vamos lá. Em um triângulo ABC, tá, pessoal? Em um triângulo ABC, retângulo em A, temos B igual a 60 graus. As bissetrizes desses ângulos se encontram em um ponto D se o segmento de reta BC mede 1 centímetro, determina a medida da hipotenusa desse triângulo. Vamos por partes, tá? A gente fica meio confuso se o enunciado completo. Vamos fazer o triângulo dele. Triângulo ABC, sempre desenho, tá, galera? Triângulo ABC. E ele falou que é retângulo em A. Então, aqui, ó. Retângulo em A. Falou que o ângulo B, 60 graus. Isso quer dizer que o ângulo C é 30, né? Eles são complementares. As bissetrizes desses ângulos se encontram em um ponto D. Muito bem, vamos traçar as bissetrizes. Vou colocar de uma outra cor até. Bissetriz do ângulo B. Então vai ser essa aqui. Bissetriz do ângulo C. Vai ser essa aqui. Se encontra no ponto D. Esse é o ponto D. Muito bem. Agora que eu tracei as bissetrizes, esse ângulo de 60 aqui, ele vai ser dividido em dois, né? Então vai ficar aqui, ó. 30 e 30. E o ângulo de 30, mesma coisa. Vai ser repartido em dois. Agora eu vou ter os ângulos aqui de 15 e 15. 15 e 15. Muito bem. Aí ele disse, se o segmento da reta BC, o segmento de reta BC mede 1 centímetros, BC é hipotenusa, né? BC é hipotenusa. 1 centímetro. Determine a medida da hipotenusa. Ah, peraí. Ficou anunciado tá errado, né, galera? Acho que ele quis dizer BD, tá? Que ele quer que a gente determine a hipotenusa, acho que ele disse BD. Dizer BD. Segmento BD mede 1 centímetro. Determine a medida da hipotenusa desse triângulo. Muito bem, o que a gente pode fazer aqui, hein? Olha, galera. Vamos pegar esse ponto D e vamos traçar uma horizontal passando por ele, tá? Traçar uma horizontal aqui. Esse ponto. Muito bem. Vamos pegar agora o ponto D e traçar uma vertical. Certo. Bom, isso aqui vai dar 90 graus. Isso aqui vai dar 90 graus. Só que além disso, galera, como D é o encontro das bissetrizes, ó, esse exercício é complexo, hein? Como D é o encontro das bissetrizes, então D é o incentro. Incentro. O incentro é o cara que ele é o centro da circunferência inscrita no meu triângulo, né? E outra coisa, quando eu uno, né, o meu incentro aos pontos de contato da minha circunferência inscrita com os lados do triângulo, tem que dar 90 graus. Certo? Aliás, afinal, os lados do triângulo são tangentes à minha circunferência.
Isso quer dizer que esse ponto aqui, ó, P, esse ponto aqui, ó, R, né? Os segmentos DP e DR, eles são raios. São raios de circunferência. De circunferência inscrita, né? Inscrita. Poderia fazer um desenho aqui para vocês, só que a minha figura não ficou muito bonita. Vamos ver se eu consigo fazer um desenho de uma circunferência aqui. Não vai ficar muito legal, não. Vamos lá, vamos lá. Tá, vamos fazer mais ou menos, ó. Tá? Isso daqui é a nossa circunferência. Então, beleza. Então, DP e DR são raios. A gente vai chamar eles de Rzinho. Rzinho, Rzinho. Além disso, né, como esses ângulos aqui são de 90, a gente vai acabar descobrindo que o nosso quadrilátero PDAR é um quadrado. É quadrado. Por quê? Porque ele é retângulo e os dois lados ali adjacentes são do mesmo valor, né? Então, quer dizer que todos os lados vão ser iguais. Então, é um quadrado. Aqui vai ser R, aqui vai ser R também. Muito bem. Quanto que vale R, galera? Bom, se a gente olhar para o triângulo, olhando para o triângulo BPD, vocês vão ver que R é igual a BD vezes seno de 30. Certo? Porque R é o cateto oposto ao 30. Então, BD vezes seno de 30. Aí faz aquele mnemônico que eu falei para vocês, ó. Pegou a hipotenusa aqui, ó. Caiu em cima do oposto. Né? Quanto que vai valer? A hipotenusa vezes seno de 30. A hipotenusa ele falou que é 1. Ok? Corrigindo aqui o enunciado, ele falou que é 1. Então vai ser BD vezes seno de 30. Seno de 30 é meio, então vai dar meio. Certo? R é meio. Tá tudo em centímetros, tá, galera? Só vou omitir aqui as unidades, pra gente não precisar ficar escrevendo centímetro, centímetro toda hora. Então, R vai ser meio. Muito bem. E quem vai ser PB? PB, ó. Esse tamanho aqui, ó. PB vai ser igual a BD vezes cosseno de 30. Certo? Que agora eu tô lá com a minha hipotenusa. Aí eu vou cair, ó, em cima do adjacente. Cair em cima do adjacente. Então vai ser hipotenusa vezes cosseno de 30. Isso vai dar raiz de 3 sobre 2. Ok? Logo, a gente descobre que o lado, o cateto, né, AB, ele vai ser igual a PB mais R. Então vai ser raiz de 3 sobre 2 mais 1 sobre 2. Tá bom, pessoal? E a gente quer a hipotenusa, né? Pois bem, olha só. O meu cateto AB, dividido pela hipotenusa BC, ele é igual a cosseno de 60. Ok? Porque esse ângulo aqui é 60, ó. Certo? E o AB, ele é adjacente ao 60. Então, AB sobre a hipotenusa BC é igual a cosseno de 60. Logo, BC vai ser igual a AB sobre o cosseno de 60. Daqui, a gente vai tirar aqui BC é igual a raiz de 3 sobre 2 mais 1 meio, que é nosso AB, né? Dividido pelo cosseno de 60, que é 1 meio. Isso vai dar raiz de 3 mais 1 em centímetros. Ok? Isso é um pouco mais complicado, tá? Mas vocês podem ver que as contas não são difíceis, né, pessoal? Acho que já falei isso para vocês alguma vez. As contas não vão ser difíceis, certo? Difícil é a gente encontrá-las, certo? Na geometria, sim. Difícil é a gente encontrar as contas. Interpretar a figura, é entender o nome dos pontos, né? O que é cada ponto. Traçar as retas. É importante. O mais difícil é fazer isso, certo? Muito bem, então. Vamos passar para a próxima parte. Tentem refazer esse exercício, tá bom? Vamos lá. Agora chegou na parte de triângulos quaisquer.
última parte teórica aí da nossa aula. Bom, quando a gente está falando de triângulos quaisquer agora, certo? Não é retângulo, não é isósceles, não é equilátero, é qualquer triângulo, a gente vai ficar sempre ligado no teorema dos cossenos, certo? É uma das coisas que a gente tem que ficar ligada. Muito bem. O teorema do cosseno fala aí, ó. Se eu tenho dois lados do triângulo e um ângulo entre eles, esses dois lados e o ângulo se relacionam com o terceiro ângulo da seguinte forma. Dessa forma aí, ó. C ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes a vezes b vezes cosseno de alfa. É isso, tá, pessoal? Isso aí. Tem como provar isso daí? Tem. Né? Só que a gente não vai fazer isso agora, tá? Vai fugir disso daí porque vai dar muito trabalho, tá bom? Para vocês, o importante mesmo é decorar esse teorema dos cossenos aí e saber aplicar, tá bom? Olha ali a segunda parte. Com o teorema dos cossenos, vamos isolar o cosseno e analisar os casos para triângulos, retângulos, agotângulos e obtusângulos. Aqui já chega uma parte muito interessante. Ó. Às vezes a gente tem os lados do nosso triângulo, mas a gente quer encontrar o ângulo entre algum desses lados. Com o próprio teorema dos cossenos, vocês podem ir fazendo o trabalho algébrico ali e isolar o cosseno daquele ângulo, certo? Que é o que eu fiz aqui, né? Nesse ponto aqui, a gente vai fazendo os cálculos, isola o cosseno do ângulo, ok? Encontra que o cosseno é a ao quadrado menos b quadrado menos c ao quadrado sobre 2ab. É uma forma de a gente encontrar os ângulos, né? Vocês podem ver aqui, ó, para o primeiro caso. Se o alfa for menor que 90 graus. Se o alfa for menor que 90 graus, ou seja, né, a gente vai ter um triângulo ali obtusângulo, quer dizer, acutângulo, né, porque o alfa é menor que 90 graus. Então a gente vai ter que o cosseno de alfa é maior que zero. Aí você tem que lembrar da trigonometria, tá? É um pouquinho de trigonometria ali, mas a gente tem que lembrar que se a gente tem um ângulo entre 0 e 90 graus, o cosseno é positivo, tá? Se o ângulo ele é entre 180 e 90 graus, aí o cosseno é negativo, tá bom? Tem que lembrar isso lá do ciclo trigonométrico. Eu sei que a gente não viu ainda, mas para quem viu, dá uma lembrada, tá? Ó, se tiver um ângulo ó, entre 90 e 0 graus, o cosseno vai dar positivo, ele vai se bater aqui, ó. Se o ângulo for entre 180 e 90 graus, o cosseno vai dar negativo, tá bom? No caso dos triângulos, a gente só fala esses ângulos, né, de 0 a 180, porque num triângulo não existe ângulo maior do que 180 graus. Então vamos lá, se o nosso alfa for menor que 90 graus, o cosseno de alfa vai ser maior que zero, certo? Aqui, ó, cosseno de alfa a gente colocou em função disso aqui, né? Consequentemente, a ao quadrado mais b ao quadrado menos c ao quadrado tem que ser maior que zero, certo? Dessa forma, a gente vai ter que o c ao quadrado tem que ser menor do que a ao quadrado mais b ao quadrado. Quando a gente encontra isso num triângulo, a gente sabe que ele é acutângulo, beleza? Tá? Ele é acutângulo por quê? Porque a gente falou que o alfa é menor que 90 graus, tá? Então, a gente fez as contas e a gente encontrou essa relação. Quando ele é acutângulo, ele respeita essa relação aqui. Certo? Se o ângulo é 90 graus, aí o nosso cosseno de 90 dá zero. Então, para o cosseno de 90 dar zero, como ele é igual a essa fração aqui, então nosso numerador tem que ser zero. A gente vai encontrar que a ao quadrado mais b ao quadrado menos c ao quadrado é igual a zero. E a gente encontra que c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, que é o nosso teorema de Pitágoras, certo? Então, vocês podem ver que realmente, se tiver um ângulo igual a 90 graus, usando o teorema dos cossenos, a gente cai num teorema de Pitágoras, provando que o nosso triângulo é retângulo. Por fim, se o nosso ângulo alfa for maior que 90 graus, ele vai ser um triângulo obtuso, a gente vai ter que o nosso cosseno de alfa ele é negativo. Com o cosseno de alfa negativo, então o numerador aqui ó, tem que dar negativo, certo? Por que o numerador tem que dar negativo, pessoal? Porque o denominador nunca vai ser negativo. Nunca vai ser negativo, porque é 2 vezes A vezes B. A e B são medidas de lados, então são números positivos, certo? Então, só o numerador que pode ser negativo. Vamos lá, então. Se o alfa for maior que 90, cosseno de alfa é menor que zero, consequentemente,
A ao quadrado mais B ao quadrado menos C ao quadrado menor que zero. Então, C ao quadrado vai ter que ser maior que A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso vai dar um triângulo obtusão. Ok? São formas de a gente identificar triângulos. Não é tão importante assim, tá, pessoal, para vocês decorem isso daí, certo? Não é para decorar, na verdade, é uma análise que a gente faz, né? É uma análise em cima do teorema dos cossenos. Mas é interessante vocês entenderem aí, certo? E saberem como chegar nessas análises, né? Ah, se um triângulo for acutângulo, um dos lados ao quadrado tem que ser menor do que a soma dos outros lados ao quadrado. Certo? Se ele for obtusângulo, um dos lados ao quadrado tem que ser maior do que a soma dos outros lados ao quadrado. Se ele for retângulo, a gente já sabe. Teorema de Pitágoras. Ok? Vai ter alguns exercícios que essas análises vão ser matadoras, assim. Okay? Elas não são necessárias. Tá? Por isso que eu estou falando para vocês. Não é necessário que vocês decorem essa parte das análises. Mas é uma ferramenta a mais, né, pessoal? No fim das contas, né, para falar a verdade, não era necessário nem que a gente estudasse tudo isso daqui. Se vocês já soubessem os postulados da geometria, vocês poderiam provar tudo, certo? Só que sem condições, né, galera? Então, quanto mais ferramenta, melhor. Beleza? Essa parte aqui é um pouco mais complicada de entender mesmo. Vamos então para a próxima. Agora a gente já vai fazer uns exercícios. Sobre o teorema dos cossenos, né? Calcule x, exercício 1. Ó. Calcule x no triângulo a seguir. Então, a gente tem aqui um lado 10, outro lado 16, um ângulo entre eles dois e o x, que é o outro lado. Simples aplicação do teorema de cossenos, dos cossenos. Ó. X ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro lado, mais o quadrado do segundo lado, menos duas vezes o primeiro lado, vezes o outro lado, vezes o cosseno entre eles. Certo? Então, x ao quadrado vai ser igual a 100 mais 256 menos 2 vezes 160, né, que é 10 vezes 16. E o cosseno de 60 é meio. Então, aqui, ó, 2 com meio, vai embora. X ao quadrado vai ser 356 menos 160. X ao quadrado é igual a 356 menos 160 dá quanto, hein? Dá... Pô, sei não. Deixa eu ver aqui quanto que dá na calculadora. 356 menos 160... 196. Beleza, 196. Opa. 196. A gente tira a raiz, né? Então, x é igual a 14, que é a raiz quadrada de 196. Ok? Só a aplicação do teorema dos cossenos. Exercício 2. Calcule o ângulo alfa no triângulo a seguir. Agora é o ângulo que a gente quer calcular. Vamos usar o teorema dos cossenos da mesma forma. Mas vamos fazer ele literal. Vamos fazer literal para a gente saber como que escreve o ângulo, né? Vamos falar que esse lado aqui é A, esse aqui é B e esse aqui é C. Certo? A gente vai ter o quê? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2B vezes C vezes cosseno de alfa. Passou esse menos 2BC cosseno de alfa para a esquerda e o A ao quadrado para a direita. A gente vai ter 2BC cosseno alfa, ficou positivo, né? Do outro lado a gente vai ter B ao quadrado mais C ao quadrado menos A ao quadrado, né? Ficou negativo o A ao quadrado. Divide por 2BC, cosseno de alfa é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos A ao quadrado sobre 2BC. Substituindo nos valores, B é 5, B ao quadrado, 25. C é 8, C ao quadrado é 64, né? 7 é A, 7 ao quadrado, 49. E divido por 2 vezes BC. Então, é 2 vezes 5 vezes 8, que vai dar 80. Então, vamos lá, nosso cosseno de alfa é igual a 25 mais 64 menos 49, vai dar 40. 40 sobre 80, 1 meio, né?
Qual que é o ângulo que o cosseno dá 1/2? 60 graus. Então, alfa é 60 graus. Ok? Então, agora a gente fez aí o teorema dos cossenos para encontrar um ângulo. A3 agora. Vamos lá. Na figura abaixo, ABC e BDE são triângulos equiláteros, de lados 20 e 10 centímetros. Calcule AD. Olha que a gente calcule segmento AD. Né? Vamos ligar aqui o AD. E que a gente calcule isso daqui. Ó. Bom, o ABC e o BDE são equiláteros, né? Ele falou que é de lados 20 e 10. Então, o AB é 20, o BD é 10. A gente precisa desse ângulo aqui, né? Esse ângulo alfa. Mas olha, se os dois triângulos aí iniciais são equiláteros, então esse ângulo aqui, ó, é 60 e esse ângulo aqui é 60 também. Certo? Então, vocês podem ver que 60, 60 e alfa dão meia volta em torno do B. Logo, a gente vai ter ele ó, em torno de B. Em torno de B. A gente vai ter aqui 60 mais 60 mais alfa é 180 graus. É meia volta, né? Daqui a gente encontra que alfa é 60 graus. Ok? Agora a gente vai usar o teorema dos cossenos para encontrar o valor de AD. AD ao quadrado vai ser, então, 10 ao quadrado mais 20 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 20 vezes cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio, né? Aí 2 com meio dá 1. Né? Vai embora. Então, meu AD ao quadrado vai ser 100 mais 400 menos 10 vezes 20, menos 200. Isso vai dar 300. Então, AD é igual a raiz quadrada de 300, né? Tirando a raiz agora. E isso vai ser 10 raiz de 3 centímetros. Ok? Tá feito aí, então, nosso exercício 3. Vamos agora para o exercício 4. Agora o exercício 4 eu vou ter que colocar em outro lugar, né? Senão vai caber aqui. Vamos lá. Aí. Pronto, deixa eu apagar esse daqui que tem azul. Tá, no quadrado ABCD de lado 12, temos AE igual a 13, CF igual a 3, e o ângulo AEF é reto. Não, é agudo. Né? Ah, ele quer saber, é agudo, reto ou obtuso? Ele quer saber qual que é. Né? Muito bem. Vamos lá, então. Ele falou que... já tem uma respostinha aqui pra gente. Não vamos fazer essa respostinha, não. Vamos tirar isso aqui. Tá? Vamos começar do início, ó. Ele falou que CF é 3. Opa. Minha caneta. CF é 3. Sai, caneta. Aí. CF é 3. Se o quadrado tem lado 12, então BF vai dar 9. Né? Que é 12 menos 13. Menos 3. Né? A gente tem aqui que o AE é 13. AE é 13. Que mais? Que mais? Aqui, ó, do triângulo ADE, certo? A gente tem ali, ó, hipotenusa 13, cateto 12. Dá pra gente fazer um Pitágoras, mas se vocês conhecessem o triângulo pitagórico, vocês iam ver que esse é o triângulo 12, 13, 5. Então, o DE é 5, certo? Se o DE é 5 e o lado do quadrado é 12, então o EC vai ser 7, ok? Então, agora, pelo triângulo ali, ó, pelo triângulo EFC, triângulo retângulo, a gente vai usar um Pitágoras e vai encontrar o EF. EF é a hipotenusa dele. Então, EF ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso vai dar 49 mais 9
que é 58. Então, meu EF vai ser raiz de 58. Muito bem. E quanto que é o meu AF? Né? Meu AF. O meu AF a gente pode excluir pelo triângulo ABF. O AF é a hipotenusa desse triângulo, então AF ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Isso vai dar 144 mais 81. 144 mais 81 dá quanto, hein, galera? 144 mais 81, 225. Ó. 225. Então, tirando a raiz quadrada ali, meu AF vai ser igual a 15. Olha aí. Nem precisava ter feito isso, pessoal, porque esse é um triângulo pitagórico também. Vocês podem ver que 12 é 3 vezes 4 e 9 é 3 vezes 4. Quer dizer, 3 vezes 3, né? Então, olha só, a gente tem o nosso triângulo pitagórico 3, 4 e 5 na outra hipotenusa, só que ele é 3 vezes maior do que o pitagórico inicial, certo? Ou seja, 15, né? 3 vezes 5, certo? Então, beleza, a F é 15. Agora sim, a gente tem esse triângulo aqui, que é A, E, F. O F vale raiz de 58, o AE vale 13 e o F vale 15. E ele quer saber se esse ângulo alfa, se ele é agudo, reto ou obtuso. Muito bem, pessoal, a partir daquelas análises, certo? A gente já pode responder rapidamente, tá? Mas se não tiver análise, se vocês não tiverem decorado as análises, só ir para o teorema dos cossenos, tá? E encontrar o cosseno de alfa. Mas indo pelas análises, é só a gente pegar esse 15, né, que é o cateto oposto ao alfa, 15 ao quadrado, aí ele vai ter uma relação aqui com os outros dois ao quadrado. 13 ao quadrado, mais raiz de 58 ao quadrado. 15 ao quadrado, 225. 13, 169. Raiz de 58 ao quadrado, 58. 225. Quanto que é 169 mais 58? 169 mais 58. 227. 227. Então, vocês podem ver que o meu 225 ele é maior, quer dizer, menor que o 227. Isso quer dizer que o nosso ângulo alfa é agudo. Certo? Tudo bem? Ele é agudo, tá, pessoal? Agudo, pelas análises que a gente fez lá pelo teorema dos cossenos, né? Mas vamos fazer agora pelo teorema dos cossenos. Vamos encontrar o nosso cosseno de alfa. Já vou colocar aqui direto a simplificação, tá, pessoal? Mas quando vocês estiverem tentando fazer aí, pega o teorema dos cossenos e vai fazendo os cálculos ali para isolar o cosseno. Cosseno de alfa vai ser igual a 13 ao quadrado mais raiz de 58 ao quadrado menos 15 ao quadrado sobre 2 vezes 13 vezes raiz de 58. Cosseno de alfa vai ser igual, então, a 169 mais 58 menos 225 sobre 26 vezes raiz de 58. A gente já calculou o que dá em cima, né? É 227 menos 25, então vai ser 2 sobre 26 raiz de 58. Bom, não precisa fazer mais conta, pessoal. Vocês podem ver que esse valor aqui é maior que zero. Se o cosseno de alfa é maior que zero, então esse alfa está entre 0 e 90 graus, certo? Logo, o alfa é agudo. Tudo bem? Então, é a análise que a gente tinha que fazer. Dava para ter decorado ali o que acontece, né? Ou dava simplesmente para você fazer o teorema dos cossenos e encontrar o cosseno de alfa. Ok? Lembrando, né, que se o cosseno vai ser positivo, então o ângulo está entre 0 e 90 graus, ou seja, é agudo. Se o cosseno der zero, o ângulo é 90 graus, então é retângulo. Se o cosseno der negativo, o ângulo é maior que 90 graus, então vai ser obtuso. Tá? Agora vamos para a próxima parte. Teorema dos senos. Bom,
Teorema dos senos é o seguinte. Você tem aí um triângulo, né? Fiz aqui meu triângulozinho A, B e C. Eu coloquei a circunferência circunscrita a esse triângulo, a esse triângulozinho aí ABC, certo? Lembrando que todo triângulo, praticamente, exatamente todo triângulo, tem uma circunferência que circunscreve ele, certo? Isso não acontece com todo polígono, mas todo triângulo sim acontece, ok? Então, beleza. O teorema dos senos nos diz que existe essa relação, né, de que o lado dividido pelo seno do seu ângulo oposto vai ser sempre uma constante, certo? Em um determinado triângulo, é claro, certo? Então, por exemplo, A sobre seno de alfa tem o mesmo valor que B sobre seno de beta e o mesmo valor que C sobre seno de gama. E essa constante é igual a 2R's, onde o R é o raio dessa circunferência circunscrita. Ok? Por fim, a gente tem aí a relação de Stewart, que é uma outra relação aí para a gente trabalhar, certo? As principais são teorema dos senos e teorema dos cossenos, tá? Esse daí vocês têm que ter, pessoal, no sangue, tá? Isso daí faz parte da matemática básica para geometria, tá bom? Teorema dos senos e cossenos. Agora tem a relação de Stewart também. A relação de Stewart, ela permite que a gente calcule algumas sevianas, certo? Aí essas sevianas não precisam ser necessariamente aquelas que a gente estudou. Não precisa ser mediana, não precisa ser altura, ser bissetriz. Pode ser elas também. Só que a relação de Stewart, ela permite que a gente calcule qualquer seviana, certo? Para ir, peraí, qualquer seviana, né, que ela permite que a gente calcule, já é demais, né? Lógico que a gente precisa de uns dados para poder fazer esse cálculo. Vamos lá. Que dados que a gente precisa? A gente precisa dos lados do meu triângulo, A, B e C. A gente precisa desses pedaços aqui do lado onde a minha seviana corta, certo? Então, esse pedacinho M e esse pedacinho N. A gente precisa deles também. Tendo esses 5 valores, a gente consegue calcular a seviana a partir dessa relação, certo? Então, uma relação bem feia, tá? Tem um mnemônico também para vocês decorarem. Ó. Então, a gente vê que C ao quadrado dividido por NA, mais B ao quadrado dividido por MA, menos X ao quadrado dividido por MN, igual a 1. Né? Como que é o mnemônico para vocês decorarem, né? Vocês podem pensar assim, eu lembro que tem um monte de fração, é tudo fração. Então, beleza. Um traço, e eu lembro que essa soma de frações dá 1. Então, você vai falar um traço, mais um traço, 2 traços. Menos um traço, aí tem que dar 1. Né? Faz sentido nenhum. Né? Não faz sentido nenhum, pessoal, mas é só para ajudar a decorar, tá bom? Aí você lembra que os lados, né? Os lados ali laterais, eles estão em cima também, certo? E a minha seviana também está na parte negativa, tem que lembrar disso. Então vai ser C ao quadrado ou B ao quadrado, você que escolhe, mais B ao quadrado, menos X ao quadrado. Beleza, agora os caras estão embaixo. Aí você vai para o desenho, ó. O C cai em cima do N, que cai em cima do A. Então, N vezes A. O B cai em cima do M, que cai em cima do A. Então, M vezes A. E o X não decide, cai em cima do M, cai em cima do N ao mesmo tempo. Então, vai ficar MN, tá? Então, não faz nenhum sentido, pessoal, matemático, né? Mas é um mnemônico aí que pode ajudar a decorar, tá bom? Relação de Stewart. Ela não é tão importante, como eu disse para vocês, quanto o teorema do seno e dos cossenos. Inclusive, ela vem deles, certo? A gente prova a relação de Stewart a partir desses teoremas. Mas se vocês tiverem mais ferramentas, melhor, tá bom? Então, tá aí a relação de Stewart. Vamos para a próxima parte, então. E agora, fazer o exercício. Né? Vamos fazer só mais esse exercício aqui para acabar. Tem uns outros aqui, isso aqui eu vou colocar na lista para vocês. Vamos fazer o 8, ó. Em um triângulo ABC, o lado AB é igual a 6, o lado AC é igual a 8 e a sua mediana é igual a 5. Calcular o lado BC. Vamos desenhar, né? Um triângulo ABC, ele falou. Ele falou... Vou colocar aqui A, B, C. Ele falou que o lado AB vale 6,
o lado AC vale 8 e a M vale 5. Quem que é a AM? A AM é mediana. Então tá bom. Então deve cortar mais ou menos aqui, ó. Mediana. Vale 5. Ok? Quem que vai ser esses pedaços aqui da minha base BC? Né? Vai ser um M e um N, né? Para aplicar a relação de Stewart. Só que se o nosso AM é mediana, então esses dois pedaços são iguais. Certo? Então eu vou chamar só de L e L. Certo? Então é mediana. Vamos usar a relação de Stewart. Vai um traço, mais um traço, menos um traço, igual a 1. Coloca os lados laterais, vai 6 e 8. E depois a minha seviana. Todo mundo ao quadrado. O 6 cai em cima do L e cai em cima de 2L, né? Cai em cima de 2L. Então, L vezes 2L. O 8 cai em cima de L e de 2L. L vezes 2L. O 5 cai em cima de L e de L. Então, L vezes L. Agora é só resolver, pessoal. Nosso MMC aqui vai dar 2L ao quadrado, né? Então, vamos multiplicar toda a equação por 2L ao quadrado. Aí, 2L ao quadrado aqui, vai cancelar aqui embaixo. 2L ao quadrado aqui, cancela aqui embaixo. 2L ao quadrado aqui, cancela o L ao quadrado, sobra 2. E aqui eu multiplico por 2L ao quadrado. Então, eu vou ter 36, que é 6 ao quadrado, mais 8, que é 8 ao quadrado, que é 64, menos 2 vezes 5 ao quadrado, que é 25, igual a 2, L ao quadrado. Vamos lá, 36 mais 64 dá 100. 100. Menos 2 vezes 25 é 50. Opa, 50. Isso é 2L ao quadrado. Aqui dá 50. 2L ao quadrado. L ao quadrado igual a 25. L igual a 5. Ok? 5 metros, né? 5 metros. Tá? Relação de Stewart aí sendo aplicada, então. A 9 também vai usar a relação de Stewart. Certo? Já tá todos os dados aí pra gente, pessoal. Ó. O X é a seviana que a gente quer calcular, né? 4 e 6 são os lados laterais. 2 são os pedaços da base. E a base toda, né? A base toda vai dar 8. Certo? Só aplicar a relação de Stewart. Não vou fazer isso, não. Vamos fazer... Esse aqui também a gente vai usar a relação de Stewart. Estou procurando um de lei dos senos. Ó. Mediana. Esse aqui também a gente vai usar a relação de Stewart. Vou procurar uma questão aqui de lei dos senos só para a gente terminar. Eu não sei pontualmente qual que é. Vamos fazer essa daqui da FUVEST, vai só para terminar. Vamos ver do que ela trata. Não sei se é lei dos senos, não. Bom, vamos lá. É um triângulo retângulo OAB. Então, tá aí o nosso desenho, né? OAB, retângulo em O, com OA igual a Azinho. Então, vamos rabiscar isso. OA igual a Azinho. OB igual a Bzinho. Bzinho. São dados os pontos P em OA e Q em OB, de maneira que AP é igual a PQ. AP é igual a PQ, que é igual a QB. Cadê o QB? AP igual a PQ, que é igual a QB. Nossa, esse QB tá pequenininho, né? Mas tá bom, vamos acreditar nele, né? Não, tem que ser o QB mesmo, né? Não pode ser o OK, né? Que não faz sentido, que o OK é um cateto, né? E PQ é hipotenusa, não faz sentido. Então, isso vai ser X. Tá bom, vamos lá. Nessas condições, o valor de X é... Tá bom, ele quer então o valor de X, né? Vamos tentar fazer esse cálculo aí. Não vai ser complicado, né, pessoal? Porque, ó, a gente pode pegar esse triângulo retângulo, né? Não tem teorema dos senos aqui, não. Só triângulo retângulo mesmo. Vou pegar esse triângulo retângulo OPQ. Quem que é OP? OP é A menos X. A menos X. Quem que é OK? OK é B menos X.
E quem que é PQ? PQ é x. Aplicando Pitágoras, x ao quadrado igual a menos x ao quadrado mais b menos x ao quadrado. Vamos lá. X ao quadrado igual a ao quadrado menos 2ax mais x quadrado mais b ao quadrado menos 2bx mais x quadrado. Um x quadrado vai embora com o outro x quadrado. Aí fica x quadrado. Aí eu vou colocar o x em evidência. Ó. Cadê esses caras aqui? Eu vou colocar o x em evidência. Vai ficar mais, vou colocar menos 2a, menos 2a mais b vezes x, certo? Colocando em evidência. Vocês podem ver que se vocês distribuírem, vai ter menos 2ax, menos 2bx. Então, usei isso daqui. E vai sobrar a ao quadrado mais b ao quadrado igual a 0. Usa Bhaskara, né? Vamos usar Bhaskara. X tem que ser igual, então, a menos b. Quer dizer, eu estou colocando aqui a expressão do Bhaskara, mas a gente já tem bzinho na conta, né? Então vai confundir. Vamos lá fazer o Bhaskara. Menos b ao quadrado. Quem que é o nosso b? Quer dizer, menos b, né? Primeiro começa com menos b, tá? Quem que é o nosso b? 2a mais b, certo? Menos 2a, menos 2a mais b é igual a 2ab. Isso, enrolei minha língua aqui. Mais ou menos raiz do delta. Quem que é o delta? B ao quadrado. Então vai dar 4a mais b ao quadrado. Menos 4ac. Então, menos 4. O a é 1. Então, não preciso colocar. E o c é a ao quadrado mais b ao quadrado. Dividido por 2a. Né? O a é 1 dividido por 2. X ao quadrado, então, é igual a 2a mais b, mais ou menos. Aí, vamos desenvolver ali dentro, né? Desenvolvendo ali dentro, a gente vai ter 4a ao quadrado, mais 4b ao quadrado, mais 8ab. Tá, pessoal? Fazendo um desenvolvimento aí. Vocês têm que confiar em mim. Depois vocês tentam aí de novo. E divide por 2. Aqui eu tenho 4a ao quadrado, menos 4 ao quadrado. 4b ao quadrado, menos 4b ao quadrado. Certo? Então, eu vou ter x ao quadrado igual a 2a mais b, mais ou menos, raiz de 8ab sobre 2. O 8 é 2 vezes 4, né? Eu posso tirar um 4 para fora da raiz como 2. Então, fica 2a mais b, mais ou menos, 2 raiz de 2ab. Divido por 2. Aí vai embora 2 aqui, 2, 2, 2. E por fim eu tenho... Ai, isso que dá lá em cima. Sigam a seta, sigam a seta. Então, x... x... Esse x não tá ao quadrado não, né, pessoal? Porque é a raiz, né? Tô aplicando Bhaskara. Então, vai dar, então, a mais b, mais ou menos, raiz de 2ab. Não dividido por nada, né? Só isso mesmo. Agora, tem que saber se vai ser mais ou menos, né? Qual deles que é válido, certo? Bom, para descobrir isso, né? Porque a gente tem duas alternativas, né? O b com mais e o com menos e o d com mais, né? Bom, provavelmente um deles vai dar negativo, tá, pessoal? Se um deles é negativo, então tá errado, né? Já que o x é uma medida de comprimento, né? Então, qual deles que pode dar negativo? Com certeza que o que tem um sinal de menos, né? Que o que tem um sinal de mais vai somar todos os valores positivos. Então não tem como dar negativo, né? Então, nossa solução vai ser a mais b mais raiz de 2ab. Certo? Tem como a gente fazer uns cálculozinhos e provar que realmente com o sinal de menos ali vai dar negativo. Tá? Só que a gente não precisa fazer isso agora, porque a gente tem que escolher entre uma e outra. Né? Aqui com certeza dá positivo é com o sinal de mais. Certo? Bom,
acabamos aqui, tem mais exercícios, mas não vai dar tempo de fazer. Vou mandar para vocês uma lista, tá? Vai ficar lá no Drive. E é isso, galera. Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar aí no grupo, tá? A aula vai ficar disponível pelo YouTube. Eu vou mandar também para vocês logo logo o link do Drive. E é isso. Bom estudo para vocês aí. Até a próxima, tá? Até terça-feira no nosso aulão, viu? Participem. Tchau, pessoal.